paz do Senhor a todos. Amém. Que dia alegre, que dia abençoado esse, hein? Amém a Deus. Tivemos um concílio tão abençoado. Sentimos a presença de Deus em nosso meio. O Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa boa. Que coisa boa é poder ter Jesus no barco da vida da gente. É poder contar com a amizade de Deus. É poder ser amigo dele também. Ter Jesus como o número 1. Ter Jesus como o maior, como o principal, como o Senhor das nossas vidas. Olha, nessa noite tão especial, nessa noite de festa, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2. De fato são capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, mas calma lá, que o culto ainda acaba hoje, né? Eu não vou ler tudo isso não, mas é baseado numa história que está contada com todas as letras nesses capítulos, no início do livro de Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 2. Vocês já ouviram falar sobre os filhos de Eli? Os filhos de Eli. Há pouco tempo passou um filme no cinema, né, cujo nome era O Livro de Eli. Agora nós vamos falar dos filhos de Eli. Eli, um sacerdote de Deus. É bom saber isso. Eli foi sacerdote em Israel por 40 anos. Eli, os seus filhos, fez dos seus filhos também sacerdotes. E seus filhos Ofni e Finéias, esses dois homens, também foram sacerdotes. Sacerdotes de Deus, do povo de Deus. Eram eles levitas. Eram pastores do rebanho de Deus. Mas algo terrível aconteceu, que levou o povo de Deus à derrota. E esse algo terrível foi o pecado. O pecado que entrou na vida de Ofni e de Finéias. O pecado, irmãos, é algo muito sério. Tem gente que brinca com o pecado. Tem gente que acha que pode dançar com o diabo e que não vai sair chamuscado. É como brincar com fogo. É como brincar com cobra. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, sabe, quando eles eram adultos e serviam como sacerdotes, diz aí, Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Ofni e Finéias eram profanos. Ofni e Finéias eram pecadores contumazes. Ofni e Finéias, eles não tinham temor de Deus, respeito algum pelo Senhor. Ofni e Finéias não estavam nem aí para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, para a vontade de Deus. Embora fossem sacerdotes, representantes do Deus Altíssimo, eles eram devassos, profanos. Sabe o que fizeram eles? Eles chegaram a ponto de se prostituir com mulheres fazendo uso da autoridade que eles tinham como sacerdotes de Deus. Eles assediavam as mulheres e se prostituíam com elas na frente da tenda da congregação, ou seja, na frente do templo, diante da arca do Senhor. Ofni e Finéias praticavam abominações, imoralidades sexuais, e não se contentavam apenas com isso. Ofni e Finéias roubavam o dinheiro da casa de Deus, não se contentavam com seus salários, eles tomavam da parte que pertencia única e tão somente ao Senhor, o Rei da Glória. Ofni e Finéias cometeram muitos erros, e seu pai Eli, o sacerdote,
devia repreendê-los. Ele era então ali o sumo sacerdote, o sacerdote maior. Quando viu que os sacerdotes da casa de Deus, seus filhos, Ofni e Finéias, praticavam tais coisas, ele os repreendeu primeiramente, mas os repreendeu de maneira muito meiga. E não houve mudança. Os filhos de Eli não obedeciam ao pai. Os filhos de Eli, eles eram rebeldes, filhos rebeldes. O Eli até chegou a chamar a atenção deles, como registrado no capítulo 2, mas Ofni e Finéias fizeram pouco caso das admoestações, das instruções de seu pai Eli. E sabe o que fez Eli? Nada. Eli não fez absolutamente nada. Isso é algo terrível, meus irmãos. Quando nós somos coniventes com o pecado, quando nós somos coniventes com o pecado na nossa casa, na nossa vida, e principalmente quando nós somos coniventes com o pecado na casa de Deus, entre os servos de Deus, entre os líderes espirituais. Eli, quando viu que Ofni e Finéias continuavam nas suas práticas abomináveis, continuavam roubando a casa do Senhor, continuavam praticando prostituição e imoralidade, ele nada fez. E diz aqui o Senhor muito irado, diz aqui o Senhor nosso Deus muito bravo com Eli. Versículo 29 do capítulo 2: Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? E tu, porque amas a teus filhos mais do que a mim, diz o Senhor. E tu, porque honras mais os teus filhos do que a mim, porque você tem mais cuidado com seus filhos, porque você é todo cheio de dedo com seus filhos e não se preocupa com a minha santidade, com o meu coração. Meus irmãos, a sentença de Deus vai cair sobre a casa de Eli. Vão morrer Eli, vai morrer Ofni e Finéias no mesmo dia, por causa do pecado. E por causa do pecado dos sacerdotes, por causa do pecado dos líderes do povo de Deus, por causa do pecado dos servos de Deus, que deveriam ser modelo e exemplo para o povo, sabe o que aconteceu? Aconteceu que não apenas Ofni e Finéias foram punidos, não apenas Eli foi severamente punido, porque o pecado, meus irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. Sabe, não apenas eles foram afetados. Diz o texto bíblico já no capítulo 4 que houve uma guerra do povo de Israel contra os filisteus. E nesta guerra eles perderam a primeira batalha, 3.000 homens morreram. E aí eles disseram assim: vamos trazer a arca, porque Deus é conosco, nós somos o povo da arca da aliança. Vamos trazer a arca. E pediram que Ofni e Finéias conduzissem a arca na frente do campo de batalha, para que com a ajuda da arca, com a ajuda de Deus, eles vencessem a batalha. Tem muita gente que peca e pede para ser abençoado. Tem muita gente que peca, continua pecando e continua orando para ser abençoado. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês abrirem os olhos. Cuidado com o pecado, porque se a gente der ocasião para o pecado, se a gente agasalhar o pecado na nossa vida, não tem vitória para nós, não. Tem a derrota diante do inimigo. A palavra de Deus é clara: não deis lugar ao diabo. E esse povo agora quis celebrar um grande culto com a arca de Deus, os sacerdotes de Deus, Ofni e Finéias, conduzindo a arca. E veja só o que diz o capítulo 4: que culto não foi aquele? Quanto fervor espiritual, quanto júbilo, quantos cânticos! E esse povo ficou tão entusiasmado, tão assim, tomado de alegria por causa da presença da arca de Deus, que eles saltaram, dançaram, pularam, cantaram e gritaram louvores a Deus.
E o barulho foi tão tremendo que alcançou até o arraial onde estavam ali os exércitos dos filisteus. Olha só, um júbilo e um barulho e um fervor. Mas irmãos, fervor, júbilo sem santificação, veja no que dá. Culto sem santidade, veja no que dá. Esses fizeram um culto para inglês ver, pro forma. No exterior algo fascinante, algo fantástico, mas sem a essência, sem a comunhão com Deus, sem corações rendidos à presença do Santo. Lá estavam eles celebrando, cantando, pulando e adorando a Deus com a Arca da Aliança, crendo que a presença dela era suficiente. Meus irmãos, obediência quero e não sacrifício. A coisa mais importante no nosso relacionamento com Deus é a nossa submissão. Nós o chamamos de Senhor e devemos tratá-lo como tal, e devemos obedecer a Deus, porque se nós desobedecermos a Deus, nós não temos a bênção de Deus sobre nós. Nós podemos ter a Bíblia, nós podemos ter a arca, nós podemos ter os símbolos de Deus, nós podemos estar no templo, nós podemos até ter os sacerdotes, nós podemos ter tudo aquilo que foi prescrito, mas perdemos o principal, que é o relacionamento com Deus. Perdemos o principal, a essência, que é a amizade com Deus, que é a santidade, que é o temor de Deus, o princípio da sabedoria. E veja o que aconteceu. Eles foram confiantes dos sacerdotes que tinham, confiantes na arca que tinham, confiantes no culto que tinham, e o que eles tiveram foi uma tremenda, acachapante derrota. 30.000 foram mortos. Eles ficaram totalmente arrasados. O povo perdeu. O povo perdeu e algo terrível aconteceu. Hófni e Finéias foram mortos nessa batalha. E a Arca da Aliança foi tomada como um trunfo pelos filisteus, que agora tinham a Arca da Aliança como seu trunfo. Quando Eli soube da morte de seus filhos, Hófni e Finéias, quando ele soube que a Arca da Aliança agora estava nas mãos dos filisteus, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A palavra de Deus se cumpriu. Foi sentença de Deus sobre os sacerdotes. Irmãos, percebam bem, os sacerdotes desempenham um papel vital na sociedade. Nós, como igreja, somos um corpo de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Nós, como igreja, devemos e temos a missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Mas quando nós fracassamos, nós trazemos maldição para a nossa pátria, trazemos maldição para a nossa família, trazemos maldição para o nosso bairro, trazemos maldição para todos que estão à nossa volta. A desgrama não nos alcança única e exclusivamente, mas ela se estende a todos aqueles que deveriam estar debaixo da nossa cobertura espiritual. E foi terrível a derrota. E agora, sabe, a arca vai parar lá no templo do Deus dos filisteus, chamado Dagon. E eles colocam a arca aos pés da estátua de Dagon. Que vergonha, que vexame, o povo de Deus derrotado. A Arca da Aliança agora aos pés de um ídolo pagão, de um Deus falso, e eles tripudiando em cima da Arca da Aliança. E eles agora, quem canta a vitória são os filisteus, e dançam, e exaltam, e louvam o seu Deus. Porque quando havia batalhas entre eles, eram também interpretadas como batalha entre os deuses dos povos. E ali então estava, diante daquela vitória, os filisteus estavam celebrando o seu Deus maior, o seu Deus maior do que Jeová. E a Arca da Aliança ali como um trunfo, aos pés do ídolo Dagon. Que coisa terrível. Mas sabe de uma coisa? Quando você fracassar, se você vier fracassar como sacerdote de Deus, se o povo de Deus fracassa, Deus jamais fracassa. Se o nome de Deus está sendo blasfemado por causa do nosso mau comportamento, por causa da fraqueza moral da igreja, Deus vai se manifestar para honrar o seu nome, porque o nome de Deus
precisa ser exaltado.